Maravilha, para a gente fechar aqui então a nossa introdução aqui, né, nossa revisãozinha de Flexbox, já que, como eu disse no comecinho dessa série aqui sobre Flexbox, né, nessas aulas sobre Flexbox, a gente já tem Flexbox lá no Front-End Design Essencial, no nosso outro curso, né, no nosso primeiro curso de Front-End Design. Então, a gente está dando só uma pincelada geral aqui, mesmo eu estando cobrindo basicamente tudo, quase tudo, né, porque o Flexbox tem outras propriedades mais complexas, não exatamente complexas, mas propriedades que, na verdade, que eu não uso no dia a dia, então eu estou trazendo aqui mais as que eu uso no dia a dia e as outras que eu não cobri aqui tem lá no outro curso, beleza? Bom, então para a gente finalizar, o que eu vou mostrar para você agora é como você alinha esses elementos individualmente, tá? Então a gente já viu como alinhar eles em grupo, né? Tanto com o Justify Content quanto com o Align Content, a gente viu mais ou menos como alinhar eles individualmente, só que ainda afetando todos eles ao mesmo tempo, né, com o Align Items, certo? E agora a gente vai ver como afetar eles individualmente mesmo, tá? E aí eu tô trazendo duas coisas muito legais que eu uso no meu dia a dia também, quando necessário, tá? Que é o quê? A primeira delas é o Align Self, tá? Então, aqui é o seguinte, eu vou no número 3 aqui mesmo, tá? E vou falar o seguinte, eu quero que esse cara aqui, ó, Align Self, tá? Ou seja, que ele se auto-alinhe, tá? Vamos ver como que ele tá lá, tá? Todos ao topo, né? Todos ao Flex Start. Beleza, então eu vou falar que eu quero que ele se alinhe ao Flex End, beleza? Então só o vermelho, só o número 3 vai vir para baixo, beleza? Eu posso colocar Center também. Repara uma coisa, ele veio para baixo até o limite do elemento mais alto que tem aqui, tranquilo? Então, se todos os elementos ficarem na mesma altura, pode ser que isso não funcione muito bem, tá? Mas quando a gente tem mais elementos com diferentes alturas, aí fica legal, beleza? Eu posso colocar o Center aqui também, tá? E aí vai alinhar verticalmente, né, no eixo perpendicular ao centro, tá? O espaço disponível ele vai centralizar, legal? A outra coisa que eu quero te mostrar aqui então, para a gente fechar realmente essa questão de alinhar os itens, tudo com o Flexbox, é o que? É o order, tá? A gente consegue reordenar esses elementos aqui, tá? Então eu posso falar assim, ó, eu quero que o elemento 1, o primeiro elemento da lista, na verdade ele apareça lá como se fosse o quarto elemento da lista. Eu quero reordenar ele dentro dos elementos disponíveis aqui dentro da minha Flexbox. Como que a gente faz isso? Bom, a propriedade order, bom, eu vou usar os que a gente já tem aqui, que é o 3, o 5 ou o 7, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu quero que o 7 ele vire o primeiro da lista, tá? Como que a gente faz? Bom, teoricamente, a gente teria que fazer só isso aqui, ó, order 1, tá? Por que eu estou dizendo teoricamente? Porque se eu atualizar aqui agora, ó, estou atualizando, não acontece nada, tá? Por que não está acontecendo nada? Porque todos os elementos têm que ter uma propriedade order, tá? Se eu aplicar somente a 1, não vai funcionar. Por quê? Porque o Flexbox, a nossa caixa pai, ela fala, tá bom, você está pedindo para o 7 virar o primeiro, mas e os outros? Onde que eu coloco eles? Qual que é a ordem deles? Então, a nossa caixa pai, ela não entende exatamente quando o filho dela, 7, fala assim, pai, eu quero ser o primeiro. Ele não entende, ele não sabe onde colocar os outros. Então, aí a gente precisa falar, né, onde a gente coloca os outros. Então é como se os outros também falassem, eu também quero, eu também quero, eu também quero, e aí a gente precisa reordenar eles, tá? É assim que eu imagino na minha cabeça, tá? Meio maluco, mas é assim mesmo que eu imagino, fica mais fácil de eu entender. Espero que não esteja complicando para você, mas basicamente então, para você entender em resumo, pro order funcionar, a gente tem que falar para todos os elementos disponíveis qual que é a ordem deles. Bruno, então eu vou ter que fazer pro 1, pro 2, pro 3, pro 4, pro 5? Se você quiser, sim. Mas só cabe isso quando realmente você tiver que alinhar todos eles individualmente numa ordem diferente. Quando você quer alinhar só o 7, por exemplo, você não precisa passar um order individualmente para cada um. Você pode vir aqui, ó, no nosso div aqui, que está afetando todos os filhos, tá? A gente não está falando especificamente qual a gente está afetando. E aí você passa um order aqui. E aí a caixa pai, ela é inteligente o suficiente para entender assim, tá bom. Se o número 7 você quer que seja a ordem 1, a ordem 1 já está ocupada.
o que você quer para os outros? Aí eu falo assim, ó, os outros eu quero ordem 2, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, você quer ordem 2 para todo mundo? Não, eu não posso. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pegar todo mundo que está disponível lá, de acordo com a ordem já existente aqui, e vou jogar um atrás do outro, então, como se fosse todo mundo de ordem 2. Pode ser? Eu falo, tudo bem, pode ser, desde que eu, 7, seja o primeiro. E aí, então, é isso que ele faz. Ele vai pegar o seguinte, eu estou aplicando order 2 para todos os elementos, menos o 7, ou seja, o 7 vai ser order 1, tá? Então, agora eu estou cumprindo a regra que existe, que é o seguinte, todos eles precisam ter uma definição, uma propriedade order, tranquilo? E feito isso, vou salvar, e se tudo deu certo, o nosso número 7 agora deve virar o primeiro, e os outros devem continuar na ordem normal. Então vamos ver? Beleza, funcionou, 7 virou o primeiro, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Agora, como todos eles já têm uma propriedade order, eu poderia, por exemplo, também mudar individualmente tanto o 3 quanto o 5. Eu posso falar aqui no 3, por exemplo, que eu quero que ele se torne o 7. Então eu vou falar order 7. E aí vai funcionar. Beleza? Foi lá para o último. Então, basicamente é assim. Se eu te dar mais exemplos aqui, eu vou ficar redundante, tá? Mas é assim que funciona o order, tá? Então, acho que é isso, né? Nessa aula agora a gente viu o align self e a gente viu o order, que são as duas formas, as duas propriedades que eu mais utilizo no meu dia a dia e nem utilizo tanto assim, para ser sincero, mas são as que eu mais utilizo no meu dia a dia quando, excepcionalmente, aí eu preciso reordenar algum elemento ou alinhar esse elemento individualmente diferente dos outros, tá? Brunão, você usa Flexbox para tudo? Não, definitivamente não. Eu uso Flexbox em algumas situações muito específicas, tal, quando eu quero alinhar os elementos, distribuir o espaço entre eles. Praticamente eu uso mais quando eu quero distribuir o espaço entre eles igualmente. Eu não quero ficar calculando quanto que seria o margin, o padding e tal. Então eu só falo, cara, Flexbox, tudo que tiver aí dentro, ó, coloca um espaço entre eles igual e tá pronto, sabe? Então eu uso mais para isso, em alguns casos, para fazer lista, mas fazer lista com Flexbox dá uns bugs, como a gente já viu. A gente tem que ficar colocando alinhamento no eixo, depois a gente tem que falar se a gente quer flex start ou não, depois a gente tem que falar se calcular o margin para ficar o espaço certinho. Então dá um pouquinho de trabalho fazer lista com Flexbox, não é impossível, dá para fazer, dá, mas lista eu faço em alguns raros casos, tá? Eu uso mais para distribuir conteúdo. E, dito isso, então, a gente finaliza aqui essa revisão de Flexbox, que é o primeiro daqueles 3 itens que eu te falei lá no começo desse módulo aqui de CSS, né? E aí, então, agora sim, na próxima aula, a gente vai ver uma propriedade nova do CSS3 aí. Nova, assim, ela é recente, ela não é tão nova, ela é recente, tal, e ela é muito legal de usar, que é o CSS Grid, tá? Então, Grid é diferente de CSS Grid. Quando a gente vê Grid System, lá no Front-End Design Essencial tem Grid Systems, tá? A gente usou a Grid do Bootstrap lá, eu apresentei outras, inclusive. Aquilo lá é diferente do que a gente vai ver a partir da próxima aula, que é o CSS Grid. Então é isso, te vejo na próxima aula.